Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para este que é o sexto domingo da Páscoa do ano C. O texto de hoje se encontra lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, versículos de 1 e 2 e 22 até o 29, que nos diz assim: Naqueles dias chegaram alguns da Judéia e ensinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo: Vós não podereis salvar-vos, se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Isto provocou muita confusão, e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente, decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Então os apóstolos e os anciãos, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, resolveram escolher alguns da comunidade para mandá-los a Antioquia, com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Bársabas, e Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos. Através deles enviaram a seguinte carta: Nós, os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindos do paganismo e que estão em Antioquia, e nas regiões da Síria e da Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram vosso espírito. Eles não foram enviados por nós. Então decidimos de comum acordo escolher alguns representantes e mandá-los até vós, junto com nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem, porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo, além destas coisas indispensáveis. Abster-se de carnes sagradas dos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Vós fareis bem se evitardes estas coisas. Saudações. Amados irmãos e irmãs, vamos explorar esse texto com toda calma. Eu acho que é tão bom quando um texto tem muita riqueza de detalhes e curiosidades, que eu particularmente fico muito feliz de explicar aqui para vocês. Então vamos lá comigo. Primeira coisa, onde é que esse texto foi escrito? Provavelmente ali em Antioquia, por volta do ano 49, depois de Cristo. Não que ele foi escrito, né? Escrito ele foi terminado ali por volta do ano 70, 80. Mas ele descreve o tempo ali por volta de 49 depois de Cristo. E o foco dele, né, é falar exatamente do concílio de Jerusalém, que nós consideramos como o primeiro concílio da igreja, tá bom? Mas vamos então entender esse contexto. Primeiro, começa o versículo 1 e 2 dizendo que chegaram alguns irmãos, alguns da Judéia, e ensinando aos irmãos de Antioquia, dizendo o seguinte, que eles só poderiam ser salvos se forem circuncidados como ordena a lei de Moisés. O que é que eles querem dizer com ordena a lei de Moisés? Preste bem atenção que eu vou explicar. Para a gente hoje, não foi Moisés que escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Na verdade, teve muitas mãos que passaram por ali. Só que o povo de antigamente falava porque falava que era Moisés que tinha escrito. Sabe? Então eles denominavam ou referenciavam-se a esses tipos de escritos como as leis de Moisés, a lei de Moisés. E lá, eu até anotei aqui o versículo, Gênesis 17, versículo 10 até o 14, por exemplo, porque também em Levítico a gente vê informações assim, fala que é importante as pessoas passarem por uma circuncisão. José Lucas, o que é a circuncisão? O homem, assim, o pênis do homem está aqui e uma pelezinha que está aqui é retirada, como se fosse espécie do que a gente chama hoje de cirurgia de fimose. E aí vamos lá. Quando a gente entende isso, né, você vai até olhando no livro do Levítico, que vai falar que todo homem, né, deve, no 8º dia após o nascimento, passar pelo processo de circuncisão, a pergunta que salta aos nossos olhos é: por que isso? Você vai dizer, porque Deus mandou. Sim, mas tudo teve uma explicação, porque Deus não fez com que alguém entrasse em transe para entender isso, não. Primeiro, que isso vinha de muitas outras culturas. Os egípcios faziam isso, os povos mesopotâmicos também. Provavelmente. Porque eles percebiam, né, que talvez alguns homens acabavam morrendo com algum tipo de sujeira na região peniana. Então até a questão de saúde mesmo, né?
Porque de fato, né, quem vai ter uma pele muito grande nessa região, ou até quem tem dificuldade para urinar por causa da questão da fimose, vai ter problemas aí de saúde, né, por questão de urina, questões também de bactérias que podem ser aglomeradas ali. Então, naturalmente, as culturas vão implementando nisso. Inclusive, tem relatos históricos que vão falar que a circuncisão para alguns povos era uma espécie de um rito de passagem da vida de criança para a vida adulta, ou até para quem ia se casar. Especialmente porque na questão da relação sexual íamos ter aí questão de dor, de sangramento, então muitos realizavam esse procedimento antes. Então o povo de Israel acaba trazendo essa cultura, só que eles acabam, eu vou usar a palavra, não é cristianizando, mas seria tipo teonizando, né? Ou seja, colocando sentido em Deus. Eu não sei qual seria a palavra correta para isso, mas é o que menos importa. A questão é, eles trazem um sentido agora religioso, um sentido ligado a Deus. E qual é o sentido? É que eles entendem que tudo aquilo que pertence a alguém tem que ter alguma marca. Assim como, por exemplo, um livro eu posso colocar, pertence a José Lucas. Então era preciso colocar alguma marca, né, para que as pessoas, quando olhassem o povo de Israel, pensassem: esse povo que está aqui pertence a um povo específico. Esse povo que está aqui tem um Deus específico com eles, algo do gênero. Então, eles tinham essa concepção muito clara na sua mente. E aí a circuncisão vinha como uma marca que era preciso se colocar. Veja que temos alguns problemas, era uma marca que só era para homens. Então, a gente tem aqui grandes problemas em relação a isso, mas eu estou relatando para vocês a cultura daquele povo. Aí qual é o novo problema agora? Todo judeu que se preze, quando era criança, passava pela circuncisão. Só que o evangelho, né, o anúncio da pessoa de Jesus Cristo, está começando a ser estendido para outros povos. E esse povo, naturalmente, não é circuncidado porque não são judeus, eles são estrangeiros. É a pergunta que não quer calar. Eles agora, que já são adultos, devem ser circuncidados? Eles agora também devem passar por esse procedimento ou a salvação proposta por Cristo já vale por si só? Só que diz o texto, no versículo 1, 7 minutos para chegar aqui, né? Desculpem aí. Diz aqui no texto que, no final das contas, eles estão dizendo que é preciso passar pela circuncisão. Né? É isso que é falado aqui. E isso causa muita confusão. E aí, Paulo e Barnabé dizem assim: vamos levar essa situação para Jerusalém para tratar com apóstolos e anciãos. Anciãos são as pessoas mais velhas, com mais experiência, e com os demais apóstolos. Vemos aqui, inclusive, questão hierárquica. Paulo obedece aos apóstolos. Se você, inclusive, quer saber muito dessa discussão, você vai ver também muitas relações lá no livro de Gálatas. Inclusive, tem uma playlist aqui, eu gravei falando, né, versículo por versículo do livro de Gálatas. E aí vamos agora continuar, então, com o que vai acontecer a partir do versículo 22, que é quando Paulo e Barnabé chegam em Jerusalém, por isso que eu falei que era o Conselho de Jerusalém, para tratar dessa discussão. Mas antes, eu preciso dar uma pausa para falar uma coisa para vocês, né? Estou anunciando aí desde o início do mês de maio que eu estou ofertando um novo curso aqui no canal para você que, por um lado, quer obviamente aprender mais sobre Nossa Senhora, aprender mais sobre o ofício da Imaculada, aprofundar mais sobre a Bíblia, como também, né, não deixa de ser, você também quer ajudar ao canal, né? Porque a ideia é justamente para o canal. A comprar novos equipamentos, novas iluminações, pensar em montar um cenário aqui atrás de mim, etc. Então, para você que de algum modo, né, tem esse desejo de fazer um curso onde aprofundamos aí a dinâmica do ofício da Imaculada Conceição à luz da Bíblia, as vendas do curso já estão abertas, tá bom? Até o final deste mês. Então, até o dia 1º de junho, que é justamente quando termina aí o domingo, nós estaremos com as vendas abertas. Depois eu vou parar e não sei se a gente vai voltar um dia. Então, dá uma olhada aqui no link da descrição, você vai ser automaticamente redirecionado para a página da Hotmart e você analisa se você tem interesse ou não. Você pode inclusive dividir em 10 vezes ou até em 12, se eu não estou enganado, no cartão de crédito, tá bom? E tem várias formas de pagar, Pix, boleto, por aí vai. E como é que funciona o curso? Para ser bem rápido, nós temos aí 13 aulas, tá bom? Apostila para cada aula, acho que deu mais de 30 páginas aí, com explicações bem direitinho sobre cada trecho do ofício, além de que as aulas são gravadas e com acesso para sempre. Então você pode adquirir agora e assistir quando quiser, tá bom? Então, dá uma conferida, é bem interessante, tem muita coisa legal lá, corre para o curso, caso, claro, você tenha interesse. Vamos voltar então, do versículo 22 até o 29, vem agora o resultado então do Conselho de Jerusalém. Isso porque a liturgia pula toda a discussão. E agora já vem então o resultado. E aí neste resultado,
eu quero trazer aqui alguns apontamentos para vocês. Eles chegam à compreensão de que não precisa se passar pela circuncisão, né? E aí eles vão dizer que compreenderam, né, que, a partir do versículo 28, que não querem impor nenhum fardo além de algumas coisas extremamente indispensáveis. Então eles querem tirar o fardo da circuncisão. Por quê? Porque se compreende que o foco da nossa fé não é em exatamente cumprir um monte de rito externo e exterior. Mas, acima de tudo, a salvação de Cristo ela está para além destes ritos. A salvação de Cristo é muito mais forte do que estar ou não circuncidado. É isso que o texto está querendo ser muito claro na nossa frente. Ademais, como se não bastasse, é claro, a gente tem que se perguntar, em quem que eu estou confiando? São nas regras ou é na graça de Deus? Eu acho que é um monte de regra que eu estou seguindo que me leva a ficar salvo. Por exemplo, um exemplo bem claro para vocês. Eu lembro que no início da minha caminhada, quantas coisas a gente faz, né? Chegava na quaresma, eu fazia uma lista com 20 coisas que eu ia cumprir diariamente naquela quaresma, de rezar o rosário, a ir para a igreja uma vez por semana, a ir fazer aquilo, a ler um capítulo daqui, a ler um capítulo no livro ali, a ler um trecho da Bíblia aqui, a fazer assim aquilo outro, que para mim, no primeiro e no segundo dia eu conseguia, né? Eu ficava era cansado. Eu não tinha tempo para minha família. Eu, por estar cansado de tanta coisa, eu acabava me tornando arrogante, estressado com as pessoas. E aí você vai começando a se perguntar, adianta você fazer quase que um caminho para o céu como um monte de regra que te sufoca ao ponto de que não te leva a amar? Temos problemas aí. Entendam, eu não estou querendo dizer que não tem algumas coisas que nós temos que cumprir, mas eu estou falando dos excessos. Os excessos que às vezes nós colocamos, e é como tem uma frase, né? Todo excesso esconde uma falta. Alguma coisa está faltando em alguém que coloca muito excesso. Fica isso para nossa reflexão. E até é importante também a gente pensar que essa discussão também chega na seguinte vertente. O que é essencial para ser um discípulo de Cristo? O que é essencial para de fato segui-lo, autenticamente falando? É óbvio que o texto também quer falar sobre isso. Eles acabam permanecendo com 3. Abster-se das carnes sacrificadas aos ídolos, que depois Paulo vai dizer que não precisa se abster disso, mas a compreensão que eles tinham é porque naquele tempo tinha muita feira, né? Igual a gente tem feira nas cidades, com muitas carnes que vinham de ritos. De ritos que as pessoas acabavam de fato fazendo, e aí eles acabam pensando da seguinte forma, nossa, se eu acabar comendo essa carne, também vou ficar impuro. E Paulo depois coloca, né? Impuro não é aquilo que sai da gente, mas aquilo que entra nesse sentido de comida, né? Mas é aquilo que está dentro da gente. Depois também ele coloca, né, o do sangue das carnes de animais sufocados. Aí muita gente não vai entender isso aqui, porque um animal que é sufocado geralmente não é drenado, não é retirado todo o sangue dele. Então, no final das contas, para quem não sabe, o sangue sempre foi visto para o povo de Israel como contendo a vida. Não é à toa que era visto como, de modo bastante negativo, uma mulher que estava no momento, né, da menstruação, porque ela estaria colocando vida para fora. E a vida simboliza o próprio Deus, então eu não poderia estar próximo de animais ali. E também das uniões ilegítimas. Aqui nós estamos falando, por exemplo, do incesto, né, também de questão de serem adúlteros, né, do adulteramento, né, ou do adultério, a palavra seria essa. Então, o texto vai colocar algumas coisas que depois foram perdidas com o tempo, mas a união ilegítima, é claro que a igreja até hoje concorda veementemente. E aí também, a gente não pode deixar de mentir que o texto acaba também sendo apoio para a dinâmica da sinodalidade, que a igreja tanto tem falado, né? Que significa nada mais nada menos do que caminhar juntos. Está muito para além de ideologias, como eu vejo muita gente brigando em rede social. Mas está para dizer que a igreja ela anda junto. Por isso que Paulo sai dali e vai falar com os apóstolos. A igreja ela é construída em cima da fé dos apóstolos. E é importante fazermos isso. E vemos aqui a dinâmica da igreja que agora começa, então, a sair de uma visão, muitas vezes, extremamente legalista. Mas uma igreja que se abre, né, para trazer para ali para perto pessoas que até então, naturalmente, não estariam perto. E o quanto é que isso é deveras importante, né, para a gente também trazer para a gente hoje. Né? Quantas e quantas vezes a gente critica tanto tal pecado, tal realidade, e eu esqueço que eu preciso tentar trazer aquele povo para Deus. Mais do que viver na crítica, eu preciso pensar em estratégias para trazê-los. Porque é aqui que
que se encontra a salvação. Não é lá fora, é aqui. Então, amados irmãos e irmãs, espero que essa primeira leitura tenha sido bem mastigada, né? Trazido aqui algumas nuances para que a gente possa então meditar. E é claro, eu quero chamar a atenção para vocês que a gente está caminhando ali para terminar a Páscoa. O próximo domingo já é a Ascensão do Senhor e depois já vem Pentecostes. Então é claro que o texto já vai apontar para o Espírito Santo. Os apóstolos decidiram tudo à luz do Espírito Santo. Amados irmãos e irmãs, é o Espírito Santo conduzindo, é o Espírito Santo guiando a igreja. É o Espírito Santo que está dizendo assim, a presença de Cristo é perene, é permanente pela ação do Espírito Santo. Espero que vocês tenham gostado desse estudo, desta reflexão. Aguardo vocês, amados irmãos e irmãs, nos próximos vídeos aqui do canal, tá bom? Até mais!